A próxima pergunta é minha. E antes da pergunta eu vou fazer um depoimento para o pessoal entender. Tá. Eu tive duas oportunidades de fazer a capoeira orgânica contigo. A oficina de capoeira orgânica, né? De capoeira orgânica. Verdade. Eu fui chamado pelo sensei Adriano Palmas de Karatê Kyokushin. Pra quem não sabe, Karatê Kyokushin é um karatê de contato, é muito duro. Eu queria que você fizesse uma integração com meus alunos. Eu falei, então, mestre, sensei, faz a sua aula primeiro, pra mim saber onde é que eu tava pisando. Claro. E depois eu faço. Lê o contexto, né? É sempre importante. E eu lá atrás, rapaz, a pessoa não dava um pio, cara, pra nada. E eu não sei como é que é o exército, mas se o exército for parecido com aquilo ali, tá ferrado. Entendi. Muito reto, eu falei, o que eu vou fazer agora, meu Deus, depois de sair? Depois disso tudo. Eu não vou botar o pessoal para dar martelo, porque os caras acabaram de fazer isso. Entendi. Não vou pedir pro cara dar ponteiro, porque teve isso. Não vou pedir pro pessoal gingar, porque não tem nem como com kimono. Entendi. O que eu fiz? Capoeira orgânica. Não teve, os caras tudo fechado. Cara fechada. Saiu todo mundo rindo de lá. E eu no final eu fui e falei que foi o que eu tinha aprendido com você. Pequeno que não... Sim, a sua interpretação. Minha interpretação que foi passada. Claro. Então, pra galera que desconhece o que é a capoeira orgânica, por favor, apresente as pessoas. Vamos lá, mais uma polêmica de mais um projeto. Agora é esse que eu lancei. É um trabalho, capoeira orgânica, um método de treinamento que eu desenvolvi da minha pesquisa corporal dos últimos 20 anos. Desde que eu comecei a dar aula em 1998, a partir dali, para criança e para adulto, eu comecei a criar uma forma particular minha de dar aula, de ensinar capoeira, tentando sempre com o objetivo de qualificar, de poder fazer com que a pessoa entenda o mais rápido possível como jogar capoeira, né? E aí eu fui usando elementos e fui começando a perceber que quando a pessoa ela não é da capoeira, se você trouxer elementos de fora da capoeira que ela conhece, ela é mais fácil para ela. E, enfim, aí eu sou fisioterapeuta, trabalho com saúde, né, pesquiso. Minha mãe é mestra de yoga, pratica Kundalini Yoga a vida inteira. Esses elementos todos, eu de forma nenhuma neguei ou achei que não era diferente. Apliquei a minha própria interpretação daquela célebre frase do mestre Pachinha: capoeira é manha, é malícia, é tudo que a boca come. E tudo que a boca come não quer dizer que é tudo na minha interpretação. A minha interpretação é tudo que a boca come. Se a boca come é porque nutre. Porque o que a boca não come, ela cospe. E tudo que a gente não gosta, a gente cospe. A gente só come o que a gente gosta. Então tudo que eu gosto, tudo que a minha boca come, eu trouxe para me ajudar a criar um método de treinamento para capoeira. E esse método é o método que eu uso e que reflete a minha capoeira. Porque durante essa trajetória dos 20 anos, principalmente com a interferência dos vídeos e a possibilidade de eu começar a poder me observar jogando capoeira, que no início eu não podia, na década de 90 não tinha como você se ver. E como chegou num certo momento que todo jogo que eu fazia, eu levava a câmera, filmava e depois ia para casa e ficava ali estudando. Eu fui entendendo, né, o que funcionava, como é que tal, e a partir disso eu fui criando uma forma de treinar capoeira diferente com o que eu aprendi. Eu aprendi capoeira da forma do método Senzala, que meu pai me ensinou, basicamente. Método mecânico, 5 golpes para cada lado, 5 sequências para cada lado, sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, sequência de bimbo, outra sequência, não sei o que lá, passagem de movimento e roda. Essa é a metodologia que eu aprendi na escola, com exceção de um exercício de criatividade que meu pai até explica no DVD, enfim, mas é a parte dele. Só que em 1990, quando eu comecei a treinar com o mestre Nestor, meu pai, ele também dava aula junto com o mestre Gil Velho. Mestre Gil Velho, fundador do Grupo Senzala, irmão do mestre Gato. E o mestre Gil Velho, naquela época, já tinha uma mentalidade que ele dava um treino totalmente diferente do Grupo Senzala e falava: isso aqui é capoeira orgânica, imbecil. Pô. Então o Gil Velho já trouxe esse termo em 1990, eu com 13 anos, capoeira orgânica, e ele era um processo mesmo de gestual, de se movimentar, de força e tudo mais, mas saía daquele padrão de movimentos, golpes, taranau, mais clássico. Então,
com o tempo eu fui criando esse meu método, refletindo de como é que eu podia ensinar, sempre com muita vontade de querer introduzir a capoeira para gente nova, que nunca fez capoeira, então dava oficina para pessoas que nunca, 60 pessoas que nunca fizeram capoeira. Como é que eu vou dar? Não, fica ali gingando, não sei o que lá, o cara acha chato. E eu comecei a achar chato treinar assim também, desse jeito. Em 98 eu tive esse contato com o mestre, com o Caverna, que é um mestre de movimento, meu mestre, um cara que me ensinou muito, bailarino, capoeirista do mestre Peixinho, e hoje está na Europa, mora na Rússia, desenvolveu uma técnica de movimento chamada Play Fight, que é incrível, que eu recomendo a todos conhecer. Inspirado na capoeira, contato, improvisação e arte marcial russa sistema. Em 98 ele me mostrou alguns exercícios que fizeram eu entender que existia uma outra forma de treinar capoeira que não era daquela forma marcial, mecânica que eu tinha aprendido no Grupo Senzala através do meu pai. E aquilo ali abriu a minha cabeça e aquilo ali foi mudando a forma de eu jogar. E eu fui percebendo que isso funcionava e que com os alunos novos isso funcionava bem pra caramba. Então isso foi crescendo, eu fui me entusiasmando e aí fui trazendo yoga e tudo mais. E 20 anos depois, hoje eu tenho consolidado um método de treinamento. E eu criei um curso que em 9 meses eu me proponho que a pessoa treine comigo segunda, quarta e sextas, 1h30 por dia. Aqui no Rio de Janeiro o treino é às 8 às 9h30 da manhã. Em 9 meses eu garanto que essa pessoa, saindo do zero, que nunca fez nada, passou a vida inteira sentado no computador, no fraca, sem encurtamento, com 9 meses eu garanto que ela termina o curso aprendendo, com o entendimento do que é o jogo e podendo jogar capoeira. Não que ela vai jogar absurdamente, ela vai ter que continuar treinando se ela quiser chegar no alto nível, mas com 9 meses ela vai entender e vai ser capaz de fazer um jogo jogado dentro de uma roda de capoeira. Com qualquer um. Com qualquer um. 9 meses. Essa é a minha proposta. E essa proposta é um método dividido em 3 blocos de 3 meses. No primeiro bloco é a preparação, é a capoeira misturada com a yoga, trabalhando a parte do corpo, da consciência corporal, de cuidado com o corpo, porque se você não tiver cuidado, você se machuca. Se você se machuca, você se lesiona. E se você se lesiona, você para de treinar. Depois tem o segundo módulo, que eu misturo a capoeira com a bioginástica e o contato e improvisação, que ajuda a fortalecer e a entender muito esse processo de condução, porque a capoeira é um jogo de condução. Se a pessoa que joga capoeira não entende que quando ele dá um golpe, ele não está querendo só acertar, ele está conduzindo o outro para ir para um lado e outro, ele já está perdendo uma parte. Então, e o contato ajuda a entender essa parte de condução. E o terceiro módulo é o terceiro que eu chamo de jogo de Angola, onde eu vou trazer aí efetivamente o gestual da capoeira, falar do nome dos golpes, alguns golpes, ele vai entender isso. Mas é um bloco de 9 meses. Então, o Mestre Bimo tinha um curso de 6 meses. O Mestre Pachinha tinha um curso de 2 anos. Eu criei um curso de 9 meses. Que dá para ser 9 meses sim, ou também eu ensino de módulos. Em módulos de finais de semana pela Europa, módulo 1, módulo 2, módulo 3, capoeira yoga, capoeira bio e jogo de Angola, são esses módulos. Então, esse é o método que eu, em homenagem ao mestre Gilvelli, que foi meu mestre, e referência à oralidade que eu ouvi desse termo, desse princípio, capoeira orgânica, e esse entendimento que esse treinamento é um treinamento onde eu não uso sequência, esse treinamento é um treinamento onde eu não uso movimento repetitivo, de golpes e tudo mais, é um treinamento orgânico. Orgânico não em contraponto a transgênico ou agrotóxico, mas orgânico em contraponto a mecânico. Então é um treinamento orgânico, um treinamento não mecânico de capoeira, e eu quis fazer essa homenagem e chamar esse método de capoeira orgânica. Contudo, logo, porém, falando de críticas, falando de mídias sociais e tudo mais, quero vir aqui em exclusiva pela primeira vez, eu quero trazer isso. Vou fazer um post em breve, vou escrever um artigo sobre isso. Mas o que aconteceu é que quando eu lancei esse método ano passado, a partir do ano passado, nesse momento sociopolítico que a gente vive, eleições, um presidente fascista, como a gente tem agora, ditador, uma ditadura judicial, enfim, toda essa questão que a gente está vivendo hoje, desde o ano passado, o meu método, os vídeos, eu fiz um vídeo do jogo da cobra, que é um jogo que você aprende a jogar se arrastando no chão como uma cobra. E esse vídeo viralizou na internet, mas viralizou por um linchamento virtual. Basicamente, a comunidade, a população de pele preta
jovem do Brasil começou a ridicularizar esse exercício, principalmente porque era chamado de capoeira orgânica. Então houve uma má interpretação, mais uma vez, do nome, como se eu estivesse criando um novo estilo de capoeira. E aí, a partir disso, pra você ter uma ideia, uma viralização de um vídeo que tinha 2.000 views e passou a ter 1,5 milhão de views. Só que com muitas críticas, com muitas ofensas, com uma atitude muita raiva. E com coisas de capoeira de branco, coisas que faz sentido, eu sou branco, a minha capoeira é de branco, eu não tenho como fugir disso. Eu aprendi, o meu mestre Leopoldino é preto, eu sou super devoto dos mestres pretos e de mestres brancos também, mestre Dunga, né, mestre João Grande, mestre João Pequeno, assim, mestre Cobra Mansa, mestre Moraes são referências, né, mestre Marrom e mestre branco, mestre Suassuna, mestre Acordeon, mestre Nestor, enfim, acho que a capoeira ela tem uma pluralidade muito grande. Mas não faz sentido hoje o capoeirista falar de racismo. E faz sentido, sim, porque a sociedade é racista. E assim, não faz sentido, talvez não faça sentido para nós brancos falar de racismo. Mas para um preto hoje faz, tem que fazer. Porque são anos e anos, são 500 anos de opressão. Mas e assim, calma, mas olha só, aí a questão é a seguinte, a questão é que eu ouvi tudo isso, né, eu vi que eu não posso chamar, você não pode chamar isso de capoeira, e eu me senti extremamente, como assim eu não posso chamar de capoeira? Eu vivo a capoeira, eu sou filho de mestre capoeira, eu nunca lembro do dia que eu conheci capoeira, a capoeira já veio comigo desde que eu nasci, vivencio isso, desde 2 anos de idade eu frequento a academia do mestre Leopoldino na Cidade de Deus, assim, mas eu estou ouvindo pessoas que nem são capoeiristas, mas têm a pele preta, dizendo que o que eu faço não é capoeira e que eu não deveria chamar de capoeira e que eu estou sujando o nome da capoeira, eu estou, enfim, estou colaborando contra a cultura da capoeira. Isso mexeu muito comigo. A minha primeira atitude foi de, cara, a galera está viajando, eu vou manter. Isso é capoeira, gosta ou não gosta, se você não gosta, vai engolir. Só que eu entendi uma coisa muito importante. Eu sou branco, homem, hétero. Então, assim, eu tenho, dentro da sociedade, já uma voz forte e de dominância pela estrutura sociopolítica que a gente vive. E aí eu estou ouvindo uma população oprimida há anos e anos e anos, que por mais que não saiba, não conheça a capoeira mesmo, que hoje é praticada, que só quem pratica a capoeira conhece, mas a capoeira, eu não posso negar que ela é uma ferramenta do imaginário da população de pele preta, como uma ferramenta de um que virou bem material do patrimônio material da humanidade. Então, assim, quem tem a pele preta tem a capoeira como uma ferramenta de autoafirmação. Por mais que ele não conheça a capoeira, não pratique, que são muitos, mas se ele se sente ofendido quando ele vê um branco fazendo um exercício de treinamento de capoeira, que foge do imaginário dele, que ele tem um imaginário provavelmente mais careta, estereotipado, e chama de capoeira orgânica, até porque o capoeira orgânico, o nome orgânico hoje, tem uma conotação já sofisticada, né, de elite e tudo mais, isso tudo incomoda ele de um jeito e tem uma reação que me tocou. E eu entendi, então, que eu, como branco, hoje, nesse momento, nesse contexto, por mais que eu acredite que é um nome pertinente, que eu estou fazendo referência à oralidade, à tradição do mestre do velho, isso aqui, e tudo mais, por mais que isso, eu acho que hoje, nesse momento, onde a população que tem a pele preta está se empoderando e ganhando espaço numa sociedade extremamente opressora e racista, eu, como branco, eu tenho que me dobrar a isso. Então, eu trago aqui essa informação para vocês, que eu estou tirando o nome capoeira orgânica do meu método de treinamento, que não serve só para capoeira. Esse método eu aplico para atores de cinema, atores de teatro, atletas de jiu-jitsu, atletas que você teve essa experiência com atletas de karatê, surfista. Assim, é um treinamento que serve não só para capoeira. Ele veio da capoeira, é para capoeira, mas como a própria capoeira é muito ampla, ela serve. E eu tenho trabalhado muito com isso, né, aplicando com outros atletas, atores e artistas. Eu estou tirando o nome capoeira orgânica para não ofender a algumas pessoas da população de pele preta que se sentiram ofendidas com esse nome, e estou mudando para movimento orgânico. E o trabalho segue igual, são um curso de 9 meses,
Quem quiser aprender capoeira, eu recomendo a jogar capoeira, porque a capoeira é muito mais do que o jogo, mas o jogo da capoeira em 9 meses eu consigo ensinar bem ensinado, garanto o seu dinheiro de volta, se em 9 meses você não se sentir potente para jogar em qualquer roda, com qualquer um, de qualquer estilo, a partir desse método, movimento orgânico, que eu criei, que é meu elemento de pesquisa de 20 anos de pesquisa corporal, e que eu vou seguir trabalhando com ele, com capoeiristas, atletas, atores e todo mundo interessado. Então eu venho aqui me dobrar a reação da população de pele preta brasileira, reação com relação ao nome capoeira orgânica, e retiro o nome capoeira orgânica do meu método, e a partir de agora eu chamo ele de movimento orgânico. Apesar de uma coisa que eu perco, que eu fico muito triste, é o feminino, porque a capoeira é feminina para mim, e capoeira orgânica era feminino, e agora eu trago movimento orgânico, que é masculino, mas tudo bem, eu abro mão disso. A capoeira é feminina, que também a mulher é um outro elemento da sociedade super oprimido, né? Mas tudo bem, eu sigo o meu caminho e me dobro aos ancestrais. Peço desculpa a qualquer um que tenha se sentido ofendido. Minha intenção não foi ofender ninguém. Minha intenção foi sempre valorizar, fazer uma referência, uma homenagem a essa arte capoeira que tanto me ensinou e me ensina e que me salvou como ser humano. Eu amo essa arte, vou seguir praticando a minha capoeira e convido a todos que quiserem a vir a conhecer o meu trabalho para ter uma outra opinião. Movimento orgânico, que eu dou aula aqui no Rio de Janeiro, e minhas oficinas que eu dou pelo mundo. Fora do Brasil, eu sigo chamando de Organic Flow, como é o princípio de jogar e improvisar com o corpo. Esse é o exercício, esse é o treinamento, e é o que me constrói, que eu treino hoje para jogar a capoeira que eu jogo hoje. Então, se você gosta de me ver jogando capoeira, saiba que é por esse método que eu desenvolvi esse jogo que você gosta de ver. Mestre, não tem como te agradecer. De coração, espero que um dia a sociedade mude essa percepção que você falou. E às vezes, assim, eu sou branco também, só que meu avô era negro, minha mãe é branca, mas com nariz. Então é triste você ter que. Eu entendo a respeito, mas eu acho muito triste você ter que mudar uma coisa tão simples de um trabalho que você já vem já há tanto tempo trabalhando. Eu espero que a galera mais para frente mude esse conceito, que daqui a pouco vai inverter a situação. Porque eu lembro direitinho do mestre Cafuné falando comigo. Quando a galera fala que o mestre Bimba embranqueceu a capoeira, me deixa com o coração na mão, porque eu sou branco, e se não fosse o mestre Bimba introduzir a cultura negra, a cultura preta em mim, eu não teria conhecido dessa forma. Então, obrigado, e eu espero que... De nada. Obrigado você pela oportunidade. Mas, diante dessa sua fala, eu tenho mais uma coisa a te dizer. Beleza. Com essa questão do embranquecimento da capoeira, né? É um assunto super polêmico, né? E que dá margem para a gente falar sobre muitas coisas. Mas queria voltar ao seguinte. Para mim, um dos aspectos do embranquecimento da capoeira, seja bom, sem juízo de valor, seja bom ou ruim, é a mentalidade cartesiana. Né, a mentalidade eurocentrada da técnica. Então, o método movimento orgânico, ele, na verdade, contrapõe esse embranquecimento e tenta resgatar a ludicidade do desenvolvimento da capoeira antes dessa influência do método. Africana. Exatamente, de uma coisa como o samba, como as manifestações populares, né, do Brasil. Então, por exemplo, apesar de eu ser branco, a minha proposta é querer resgatar a capoeira de antigamente, de antes, porque capoeira ela existe antes da aula. A aula é inventada depois. E aí eu acho que também existe uma liberdade muito importante, a capoeira tem essa liberdade. Cada um treina do jeito que quiser. Chega na roda, joga e vê se funciona. Funcionou? Tá valendo. Então, o mestre João Pequeno, no próprio filme Capoeira 1 Passa 2, ele fala: eu comecei a treinar com o mestre Pastinho em 1948, 49. Aí o mestre Miguel Machado pergunta: e ele treinava, dava aula para você? Aí o mestre João Pequeno fala: a aula que nem a gente faz agora, naquela época não existia. Naquela época era pegar o aluno e treinar o aluno. Então, assim,
Ao mesmo tempo, o método do movimento orgânico é um processo de tentar resgatar a ludicidade e o desenvolvimento do seu jogo pessoal, e não desse processo de mecanização que a gente vê na capoeira hoje, que pode ser sim um reflexo, bom ou mal, do embranquecimento, da metodização, né, da mecanização da capoeira, que vem desse processo da Revolução Industrial. Então isso é um embranquecimento. Ah, era necessário? Eu acredito que sim. Se não fosse isso, talvez a capoeira não tivesse escondido como... mas é bom? É bom e é ruim. Como tudo. O importante é a gente poder equilibrar. Então, nesse momento de hoje, eu tento trazer um método de ensino que eu criei para contrapor o que eu acho que a capoeira está mecânica demais. As pessoas treinam muito a capoeira, as pessoas entendem pouco da capoeira. Eu prefiro desenvolver um treino que você treina a capoeira, mas você entende a capoeira para poder jogar a capoeira, porque a gente treina para jogar. E as pessoas, tem muito mais gente, muito mais grupo de capoeira que treina mais do que joga. Não faz sentido isso. Ninguém treina mais do que joga futebol. Nem jogador profissional. E se jogador profissional treina mais do que joga, é porque ele é profissional e ganha dinheiro com isso. Assim, treinar mais do que jogar não faz sentido. Eu sou da filosofia do mestre Romário. Eu prefiro jogar. Jogo é jogo, treino é treino, eu gosto de jogar. Então o meu treino ele vai para o jogo, ele é a partir do jogo, e o jogo é espontâneo, é criativo, é lúdico e é orgânico. Beleza? Galera, axé, rapaziada. Esse foi o mestre da Ponderamar. Poxa, obrigado. Axé, meu irmão. Valeu. Poxa, muito obrigado, cara. George Fluminense. My grandfather fought Grito marcial.